Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos, Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra venha achar, Deus, lugar em nossos corações. O Senhor diz que a sua palavra é como uma semente, e é uma semente boa, e ao cair em um solo bom, ela produz a 30, ou melhor, a 100, a 60 e a 30. Deus, que essa palavra possa encontrar nessa noite uma terra, Senhor, boa, onde irá produzir, onde irá frutificar, onde irá fazer a diferença. Toma nossas vidas em tuas mãos, e que verdadeiramente tenhamos uma compreensão plena do que é a verdadeira fé. Amém e amém. Meu irmão, você que esteve aqui na semana passada, quem teve semana passada? Semana passada nós fizemos a introdução dos versículos de número 1 a 3. Se você prestar atenção, o capítulo de número 11, ele tem um contexto muito importante em todo o livro de Hebreus. Ele é chamado de os heróis da fé. O capítulo 11 é chamado o capítulo dos heróis da fé de toda a Bíblia. Mas esse contexto de heróis da fé, isso aí é um título que é recebido, e muitas vezes ele não condiz com a realidade do que é apresentado quanto à fé. Porque quando eu digo herói da fé, eu estou colocando o nome de alguém como sendo grande, mas na verdade nós devemos aprender aqui de o porquê estes homens e mulheres são chamados de homens e mulheres de fé verdadeiramente. Nos primeiros versículos, você, na semana passada que esteve aqui, você percebeu que o autor de Hebreus, ele começa a falar sobre fé ensinando teoricamente. Ele ensina a teoria da fé. E a primeira coisa que ele diz a respeito da fé é que a fé é uma certeza. E na semana passada nós falamos que essa palavra certeza, hipóstasis no grego, é como se fosse uma base, é como se fosse algo que está sendo construído, e essa certeza da fé é aquilo que nós construímos algo sobre essa base. Então nós aprendemos que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a certeza, é a convicção de fatos que nós não vemos. E ele mostra de uma forma bem teórica, de uma forma profunda, o que é fé de verdade. Mas agora, a partir do versículo de número 4, dos versículos de número 4 até o versículo de número 7, ele começa naquele estágio onde nós falamos também na semana passada, onde ele começa a falar pela fé. E ele começa a mostrar o que essas pessoas pela fé fizeram. E ele começa a mostrar nesses versículos que os antigos, mesmo sem presenciar Jesus, sem enxergar Jesus, eles viviam na fé daquilo que haveria de acontecer, ou naquele que haveria de vir. Se você ler capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus ele faz uma promessa à mulher. Ele diz:
irá sair uma semente de você, e essa semente há de pisar a cabeça da serpente. Então todo o Velho Testamento, eles caminham com essa promessa na mente e no coração, de que viria alguém para pisar na cabeça da serpente. E quando o capítulo de número 11 de Hebreus nos é revelado, nos é trazido à mente, ao coração, nós percebemos que todos os antigos, todos aqueles que viveram na velha aliança, eles tinham uma esperança, uma expectativa. Eles viveram na fé de que a promessa de Deus haveria de se cumprir, que a promessa de Deus viria à existência na vida de uma pessoa que pisaria a cabeça da serpente. E aqui, nesses primeiros versículos, ele mostra a vida de 3 homens. E o interessante é que, se você prestar atenção, no versículo de número 3, ele fala sobre a criação. Pela fé, nós cremos que Deus criou o mundo e que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas. Mas ele não cita Adão e Eva, ele pula para outra geração, para uma geração que veio após a queda. O primeiro, ou melhor, o segundo filho. E ele coloca como exemplo, em primeiro momento, o segundo filho de Adão e Eva, que é Abel. Se nós olharmos, nós formos lá em Gênesis capítulo de número 4, vai lá comigo, Gênesis capítulo de número 4, nós veremos a Bíblia falando a respeito deste homem chamado Abel. No capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, nós até citamos isso aqui pela manhã hoje. Diz assim a palavra de Deus: disse Caim a Abel, ou melhor, vamos ler antes, quando, a partir do versículo de número 2, diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que você anda irado? E por que descaiu o seu semblante? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos aqui o autor de Hebreus falando sobre os primeiros homens, sobre as primeiras pessoas. E a primeira pessoa que ele cita no contexto de fé, ele fala sobre Abel. E essa história de Caim e Abel, ela é muito controversa, e ela povoa muito o imaginário de uma resposta que nós queremos ter. Por que Deus aceitou a oferta de Abel em detrimento de Caim? Ou seja, ele aceitou a oferta que Abel entregou a ele, mas ele olhou para Caim e disse: a sua oferta eu não aceito. Muito se pode dizer a respeito disso, e muitos ensinamentos são feitos em cima disso. Algumas pessoas e alguns pensadores judeus, inclusive, eles dizem que Abel foi aceito, que o sacrifício de Abel, ou que a oferta de Abel foi aceita porque foi um sacrifício de sangue. Mas, se nós olharmos o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, nós veremos também que quando Deus estabelece as ofertas, os sacrifícios,
Deus ele também aceitava o fruto da terra como sacrifício a ele. Então essa questão de simplesmente ser ou pensar que foi o derramamento de sangue do animal que Abel matou, Deus aceitou por conta disso, talvez seja contraditório. Muitos pensam que a oferta de Abel foi aceita porque a Bíblia cita que Abel trouxe das primícias, trouxe aquilo que era melhor, em detrimento de Caim, que trouxe apenas dos frutos da terra. Mas isso é contraditório. Também é contraditório porque nós não conhecemos aquilo que Caim ele trouxe, mas ele trouxe daquilo que ele havia produzido. Ele criou, ele semeou a terra e ele pegou daqueles frutos e levou a Deus. Talvez o pensamento mais assertivo de o porquê Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a oferta de Caim é a mais plausível, e aquilo que o autor de Hebreus quer nos ensinar. Não foi porque Abel deu o melhor, não foi porque Abel derramou sangue, não foi porque Abel era preferido, mas porque ele entregou com fé. A oferta que Abel entrega a Deus foi uma oferta estabelecida na fé. A Bíblia diz: pela fé Abel entregou a Deus uma oferta, algo que era valioso, algo que era bom. Mas não estamos vendo simplesmente o tipo de oferta, mas o que gerou a oferta. E isso aqui é muito importante para nós nos dias de hoje, porque na nossa mente nós colocamos como aquilo que é aceito por Deus, aquilo que nós pensamos ser o melhor ou de maior quantidade. Se eu entrego a Deus algo de maior quantidade, algo melhor do que o meu irmão, Deus ele há de me aceitar em detrimento do meu irmão. Mas aqui mostra que a base da oferta de Abel não era simplesmente quantitativa ou qualitativa. Ela foi entregue com fé. E isso é que faz a diferença em nossas vidas. A sua forma de viver, de se relacionar, a sua forma de manifestar uma religião ou uma espiritualidade, ela se torna embasada e aceita por Deus quando nós temos uma fé plena e verdadeira na pessoa de Deus. E isso aqui é muito importante para nós, porque geralmente quando nós falamos a respeito de fé, e a maioria dos crentes, eles têm a fé na fé. Eu creio, por isso Deus me abençoa. Não, queridos. A nossa fé, ela tem um objeto, ela tem uma razão, ela tem um alvo, ela tem uma direção. A nossa fé, nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa na pessoa de Deus. Não é porque temos fé na fé, mas é porque temos fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Porque quando nós cremos, quando nós focamos e quando nós direcionamos toda a nossa fé, a nossa vontade, o nosso desejo, a pessoa de Cristo, aí sim somos aceitos. Abel ofereceu algo que tinha valor, e tinha valor por conta do sentimento que ele tinha pela pessoa de Deus. A Bíblia diz no versículo de número 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um mais excelente. E por que era excelente? Porque foi feito com fé. Por isso, aquela viúva, na presença de todas aquelas outras pessoas que haviam dado muito, que haviam depositado muito no gasofilácio, ela se diferenciou de todas as outras pessoas,
quantidade, mas ela fez por fé. A única moeda que ela tinha, ela colocou no gasofilácio. Ela foi aceita por conta da fé que ela depositava na pessoa de Deus. Quando a Bíblia diz que a oferta de Abel ela foi excelente, não é simplesmente pela qualidade, ou pela quantidade, ou pelo sacrifício que ele depositou, pelo sangue que ele derramou. Ela foi excelente, porque ela foi oferecida com fé. E é exatamente esse o ponto da minha caminhada e da sua caminhada. Você está diante de Deus, você serve a Deus, você caminha com Deus, mas você caminha baseado apenas naquilo que você oferece ou naquilo que você crê da pessoa do Deus que te sustenta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim. E preste atenção, a Bíblia diz que ele ofereceu algo excelente, e olha no final do versículo: pelo qual ele obteve testemunho de ser justo. Abel foi justificado pela fé na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus, no qual ele ofereceu algo excelente. Ele ofereceu por fé, ele entregou por fé, e ele foi considerado justo. Preste atenção, você não é justificado por aquilo que você faz. Você não vai entrar nos céus pelo dízimo que você entrega. Você não vai entrar nos céus pelo sacrifício que você pratica. Você não é aceito na presença de Deus por aquilo que você faz ou pelas obras que você pratica, mas pela fé que você deposita na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Abel, ele fez o que fez por fé. 1 João, capítulo de número 13, versículo de número 12. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 12, diz assim, preste atenção: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Preste atenção no que João está ensinando. E o autor de Hebreus, ele começa a caminhar em cima desse mesmo pensamento. Abel foi justificado não simplesmente pela oferta que ele entrega a Deus, mas pela fé que ele depositava na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. E por ele depositar essa fé em Deus, ele foi justificado, ele se torna justo diante de Deus. Nós não somos justificados por aquilo que nós praticamos, pelas obras que fazemos. Você não pode depositar a sua fé e a sua esperança naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo fez no Calvário por mim e por você. Ele fez uma obra perfeita, uma obra completa. E é por isso que viver por fé é viver não segundo a minha força, os meus padrões ou as minhas obras. Viver por fé é estar totalmente entregue à pessoa de Cristo, à pessoa de Deus. Ele ofereceu um sacrifício excelente, ele foi justificado e ele foi aprovado por Deus. E mais uma vez, nós estamos no sola fide. Ele foi aprovado por Deus por conta da fé que ele depositava na pessoa de Deus. Hoje nós vivemos um dilema. Hoje nós vivemos um problema dentro da igreja. Pessoas fazem, pessoas sacrificam, pessoas se empenham, mas simplesmente para serem aprovadas, mas não têm fé na pessoa certa. No começo do culto, nós lemos o Salmo de número 135.
Se nós formos olhar, o mundo fala de fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O mundo canta essa música, irmãos. As pessoas lá fora, elas falam de fé, mas elas têm a fé naquilo que elas estão produzindo e não na pessoa de Cristo. É uma fé depositada ou direcionada totalmente de forma equivocada. Abel, ele ofereceu um sacrifício excelente. Esse sacrifício que por fé ele entregou a Deus, o justificou diante de Deus. Deus se agradou e aprovou a oferta de Abel, porque ela foi dada, ela foi entregue com fé. E sabe o que a Bíblia diz a respeito desse homem? Que a oferta que ele entregou ainda fala nos dias de hoje. Por isso nós estamos citando Abel aqui nesse momento. Aquilo que ele fez, a forma que ele viveu, a fé que ele estabeleceu ainda fala. Essa semana eu estava lembrando do irmão Walter. Eu sempre cito o irmão Walter aqui, porque ele era uma pessoa icônica aqui na igreja. E eu não estou dizendo, irmãos, que ele era perfeito, mas a vida daquele homem me inspirou em muitas coisas. Eu me lembro de eu pregando lá no meio da igreja, a mãozinha do irmão Walter levantada, falando: pastor, posso fazer uma pergunta? No meio do sermão, ele: posso fazer uma pergunta? E aí, quando eu ia na casa dele fazer visita para eles, a irmã Maria da Luz, ele sempre falava o seguinte: pastor, sabe por que eu pergunto? Porque às vezes no meio da igreja tem pessoas com o mesmo questionamento, mas eles ficam com vergonha. Então eu pergunto para mim e para eles. Irmão Walter, ele era uma figuraça, irmãos. E por que eu estou falando do irmão Walter aqui? Porque aquilo que ele produziu, aquilo que ele fez, ainda fala. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala, porque aquilo que ele ofereceu e a forma que ele ofereceu foi algo poderoso. A nossa vida, ela pode se findar no momento que nós fecharmos os nossos olhos, ou a nossa vida pode falar, ainda que nós não estejamos mais neste lugar. Quando eu morrer, aquilo que eu fiz pode ir embora junto comigo, ou pode falar durante anos, durante décadas. E sabe qual é o pior problema da nossa geração? Qual é o problema da igreja dos dias atuais? É que nós vivemos apenas momento, nós queremos apenas aquilo que é o agora, e nós nos esquecemos de coisas futuras. Às vezes eu tenho que te lembrar para pais, eles são pais de crianças pequenas, mas essas crianças vão crescer, e quando elas crescerem, elas vão ter um conhecimento maior do que é certo e do que é errado, não do que elas veem lá fora, mas do que elas veem em você. E às vezes nós queremos corrigir um trajeto, quando muitas vezes o carro já está à beira do abismo. Ah não, quando meu filho estiver na adolescência, eu começo a ir na igreja com ele, eu começo a falar bem de Jesus, eu começo a ler a Bíblia com ele, eu vou começar a orar com ele, eu vou começar a fazer as coisas de Deus com ele. Não, irmãos, é desde a tenra infância. Abel, ele ofereceu um sacrifício que fala, porque o sacrifício que Abel ofertou a Deus, aquilo que Abel ofertou a Deus, foi ofertado com fé, foi entregue com fé. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é justamente essa: como você está vivendo? A sua vida é uma vida que gira em torno apenas das coisas que você está enxergando, das coisas palpáveis, ou você segue aquilo que está escrito em Hebreus capítulo de número 11, que fé é coisas que nós não enxergamos, são coisas que nós não enxergamos, que nós não vemos,
Porque se nós vemos, como nós iremos esperar, como nós iremos ter fé ou crer, se aquilo vai acontecer. Abel, ele ofereceu a Deus uma oferta excelente. Ele se tornou justo diante de Deus por conta daquilo que ele entregou a Deus. Ele teve a aprovação de Deus, e a oferta de Abel ainda fala, porque ela foi estabelecida, ela foi entregue por fé. Pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abel ofereceu. O que você está oferecendo? O resto do seu tempo? O resto do seu dinheiro? O resto do seu ânimo? O resto da sua devoção? O resto da sua alegria? Abel ofereceu por fé o melhor a Deus. Se tornou justo diante de Deus, se tornou aprovado por Deus, e a oferta dele ainda falta. A segunda pessoa que é citada, quando se fala sobre uma fé vivida verdadeiramente, é esse homem chamado Enoque. A Bíblia não fala muito a respeito de Enoque. Vamos lá em Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5. E nós vamos ler aquilo que a Bíblia fala a respeito desse homem Enoque. Diz assim no versículo de número 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Ele teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. As únicas coisas, os únicos relatos de Enoque no Velho Testamento são apenas esses versículos. Enoque andou com Deus. E essa passagem a respeito de Enoque, ela é muito contundente, porque como andar com alguém que nós não contemplamos, que nós não enxergamos? Há uns dias atrás eu fiz a seguinte pergunta para a igreja, eu creio que foi domingo passado: você já viu Jesus? Você já viu Deus? Você já viu o paraíso? Você já viu o inferno? E todos nós levantamos a mão unanimemente dizendo: nós não vemos, nós não contemplamos, nós não enxergamos isso, mas nós cremos que tudo isso é real. Por isso, essa passagem da Bíblia ela é muito contundente, porque ela diz que Enoque andou com Deus, mas ele não via Deus. E é por isso que nós, como cristãos, não vendo Jesus, não vendo Deus, nós andamos com Deus apenas por uma maneira: andando em fé, andando em crença, andando por aquilo que a Bíblia nos ensina e por aquilo que a Bíblia nos direciona. E quando o autor de Hebreus ele cita Enoque, ele diz apenas isso: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Preste atenção: Enoque andou com Deus, Enoque viveu com Deus uma vida tão intensa,
uma vida tão bem vivida, uma vida que gerou um relacionamento, frutos tão maravilhosos, que Deus olha para Enoque e diz: eu vou trazer você para mim. Deus olha para Enoque e diz: eu vou trasladar você, eu vou tirar você dessa terra. E o autor de Hebreus, ele vai dizer em alguns versículos mais lá na frente, e nós vamos ler isso: homens dos quais a terra não era digna. Deus, ele olha para Enoque, e Deus, ele traz Enoque para si, porque Enoque agradou a Deus. Esse é um ponto fundamental. Ele agradou a Deus. E como foi que ele agradou a Deus? Andando e vivendo pela fé no Deus que ele cria, que ele acreditava. O problema é que nós dizemos crer em Deus, nós queremos morar com Deus, nós queremos viver com Deus, mas nós não queremos andar com Deus nessa terra. E é justamente esse o contraponto. Se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, se você tem fé em Cristo, ande com Ele aqui, indiferente dos problemas que você esteja vivenciando, indiferente dos problemas que estejam batendo na tua porta, indiferente das doenças, indiferente da falta de dinheiro ou das circunstâncias. Nós falamos aqui na semana passada sobre o capítulo de número 10, a base da nossa fé está no capítulo de número 10, e agora ele entra no capítulo de número 11 ensinando o que é fé. Mas no capítulo de número 10 ele fala sobre, o autor de Hebreus, ele fala sobre a nossa confissão, ele fala sobre congregar e ele fala sobre confiança. Essa é a base da nossa fé. Se você não confessa, você não crê. Se você não congrega, você não crê. Se você não confia, você não crê. Se um desses três pilares está enfraquecido, é porque a sua fé está enfraquecida e você não tem uma fé genuína na pessoa de Cristo. Enoque andou com Deus, irmãos. A pergunta que se faz é com quem você tem andado, com quem nós temos andado. Enoque andou com Deus por fé e ele foi aceito. Ele agradou a Deus de tal maneira, andando com Deus, que Deus o levou para si. Se eu disser isso agora, talvez muitos de vocês vão dizer: mas pastor, quem quer agradar a Deus, quem está caminhando com Deus, quem quer ser trasladado por Deus? Talvez muitos digam: não, agora não, pastor, eu tenho muito que viver ainda. Enoque andou com Deus pela fé. Enoque agradou a Deus pela fé que ele depositava. E ele foi levado, ele foi trasladado, ele foi levado à pessoa de Deus, diante de Deus, pela fé que ele depositou. E aqui o autor de Hebreus, ele cria um parêntese, ele traz um parêntese. Ele diz no versículo de número 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Enoque, ele andou com Deus de tal forma que ele agradou a Deus, e a Bíblia nos mostra que ele agradou a Deus pela fé que ele depositava, e a Bíblia está nos revelando que sem fé, se você não tiver fé, se você não tiver uma crença estabelecida, se você não tiver uma postura plena e verdadeira de fé, é impossível você agradar a Deus. É impossível você agradar ao seu Deus
se você não tem uma fé que Ele existe e que Ele é real e que Ele é galardoador, Ele dá presentes, Ele dá o melhor para aqueles que agradam a Ele. O versículo de número 6 é o versículo chave desses, do capítulo de número 11. O versículo de número 6 estabelece um critério para mim e para você nos aproximarmos de Deus. Nós não podemos nos aproximar da maneira como queremos, da maneira como pensamos ou como desejamos. Nós devemos nos apresentar a Ele e nos aproximarmos dEle por fé, sabendo que Ele existe, sabendo que Ele é real, sabendo que Ele é galardoador. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele agradou a Deus, e ele foi levado por Deus para não conhecer a morte. Nós nos aproximamos de Deus, nós caminhamos com Deus, nós agradamos a Deus pela fé, para que nós não experimentemos o dano da segunda morte. Porque quando nós cremos em Jesus, nós sabemos que temos uma pátria superior, e que nós podemos fechar os olhos agora, mas nós abriremos os olhos diante dele, para que ele possa nos apresentar o futuro, a era vindoura, a vida onde haverá alegria plena e verdadeira, onde ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá desespero. Nós estaremos andando sobre aquilo que nós tanto buscamos nessa terra. Aqui nós queremos ouro, lá nós vamos andar sobre ruas de ouro. Ele venceu a morte. Aleluia. E nós vencemos a morte pela fé na pessoa do Cristo. Aleluia. Ele vive eternamente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pela fé, Enoque andou com Deus. Aleluia. E ele não foi visto mais, porque Deus o levou para si. Eu tenho dito para minha esposa, e eu tenho falado isso para muitas pessoas: se um dia isso acontecer, não se preocupe, irmãos, que o melhor lugar para um pastor morrer é aqui, pregando. Se um dia eu chegar aqui e cair, irmão, faz um culto de celebração, aleluia, o pastor está com o Senhor, aí vocês vão virar verdadeiros pentecostais, né? É isso, irmãos. Não, nem precisa, não mora para ressuscitar, irmãos. Não mora para ressuscitar. Eu vou estar com o meu Deus, com o meu Senhor, em nome de Jesus. Enoque andou com Deus, e ele agradou a Deus, porque ele andou pela fé, não vendo algo. Irmãos, você andar e ver é algo, é uma coisa, mas você andar sendo direcionado por aquilo que você não enxerga é outra coisa totalmente diferente. Enoque, ele foi aceito, e ele agradou ao coração de Deus, porque ele viveu por fé. Ele andou com Deus pela fé. A terceira pessoa desse bloco é Noé. Noé, a Bíblia é um pouco mais extensa a respeito sobre esse homem. Se você for ler lá em Gênesis, a partir do capítulo de número 6, você vai ver a respeito da pessoa de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, né? Noé era um homem justo e bom. Tem aquela musiquinha, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Essa é a virtude de Noé. Ele era um homem justo, ele era um homem bom. E aqui o autor de Hebreus, ele coloca algumas coisas muito importantes. Ele diz: Noé
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Preste atenção nesse ponto. Olha aqui para mim. Talvez você não tenha percebido isso no relato bíblico, mas quando Deus vira para Noé e diz assim: Noé, eu quero que você construa um barco, porque eu vou enviar um dilúvio. Irmãos, essa palavra naquele tempo era desconhecida. Até aquele momento de Noé não tinha chovido, não tinha chuva, não existia chuva. E quando Deus ele fala sobre esse dilúvio para Noé, era alguma coisa nova, era algo que nunca tinha acontecido. A Bíblia diz, no relato bíblico, que a terra era molhada e era adubada de uma água que vinha da terra. Não vinha água dos céus, a água surgia da terra. Até em Noé não tinha chuva. E Deus vira para Noé e diz assim: Noé, eu quero que você faça um barco, que você construa um barco, porque virá um grande dilúvio. Olha o que um relato bíblico aqui de Hebreus diz: Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e ele sendo temente a Deus, ele construiu uma arca. Preste atenção, e mais uma vez o ponto fundamental é: pela fé, Noé fez algo que não era visto. Por isso toda aquela geração foi destruída no dilúvio, porque era algo extraordinário. A Bíblia diz que Noé, ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Noé ele não simplesmente construiu uma arca, mas ele pregou a respeito daquilo que viria, porque senão a Bíblia não diria que ele era um pregoeiro da justiça. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele construía, ele pregava, ele falava daquilo que haveria de vir. E as pessoas zombavam de Noé. As pessoas meneavam a cabeça e ridicularizavam a Noé. Assim como nós, nos dias de hoje, somos ridicularizados porque cremos, porque estamos na igreja, porque vivemos princípios estabelecidos pela Bíblia, porque buscamos santidade, porque dizemos não e lutamos contra o pecado todos os dias, porque enquanto namorados nós cremos que não somos casados, então não tem relação. Nós vivemos por fé, e isso para as pessoas lá fora é estranho, é totalmente estranho. É totalmente estranho dizer que você não é adepto, ou que você não se vende, ou que você não se copia, ou que você não se dobra dos ensinamentos que o mundo tem ensinado. É totalmente estranho você dizer para uma pessoa que você não é viciado em uma bebida, que você não fuma, que você não consome pornografia, porque hoje no mundo essas coisas são naturais, são corriqueiras. Lembre-se que o autor de Hebreus, ele estava escrevendo para uma igreja que estava querendo viver, ou estava querendo manifestar um sincretismo religioso. Eles não estavam querendo voltar para o mundo, mas eles estavam querendo fazer uma junção do cristianismo e do judaísmo. E é isso que o autor de Hebreus ele está combatendo. Ele está dizendo que pela fé nós devemos ser pessoas talvez diferentes totalmente daqueles que estão lá fora. Noé, ele foi divinamente instruído sobre coisas que não se viam, e ele fez porque ele tinha fé na pessoa de Deus. Você já teve aquela experiência de você ouvir algo, você
discernir algo interiormente e falar assim: não, eu não vou fazer isso, eu não vou a tal lugar, eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso vai dar ruim. E aí você ficou sabendo que deu ruim. Às vezes nós pensamos que isso é o nosso pensamento. Não, é o Espírito falando, irmão. É o Espírito falando. Você já deve ter visto aqueles desenhos, principalmente Pica-Pau, Tom e Jerry, que quando ele estava para fazer alguma coisa ruim, aí aparecia um anjinho assim do lado: não faça, Tom, não faça. Aí aparecia um demôniozinho, um capetinha com um tridente: vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. É assim, irmãos. É assim que acontece. O Espírito, ele quer falar e dirigir a sua vida, mas muitas vezes nós queremos andar sobre nossas perspectivas e vontades. Noé, ele sendo divinamente instruído, ele fez, ele não questionou, ele foi temente a Deus. Ele temeu a Deus. Por aquilo que ele ouviu de Deus, ele temeu a Deus. E preste atenção: Noé salvou a sua família e condenou o mundo pela sua atitude de fé. Às vezes nós estamos preocupados, tão preocupados. Irmãos, o que eu mais vejo são crentes falando sobre política no Instagram. Nada contra a política, e nós devemos ser politizados, e nós devemos ter a nossa posição, nós devemos defender aquilo que nós acreditamos. Você está corretíssimo, mas não adianta tentar salvar o Brasil e não estar cuidando da sua casa. Porque muitos dos que estão ali defendendo A, B ou C, quando você olha para dentro da casa deles, está totalmente destruído e nem vindo à igreja mais estão. Noé, divinamente instruído acerca de coisas que não se viam, e ele sendo temente a Deus, ele aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. E preste atenção que a Bíblia termina dizendo: e ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todos esses homens, Abel, Enoque e Noé, não são grandes nomes, não são grandes homens, são homens comuns, são pessoas comuns como eu e você, mas creem em Deus grandioso e glorioso, que pode fazer todas as coisas. Aleluia. É por isso que Jesus, em uma das suas parábolas, em um dos seus ensinamentos, ele diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, preste atenção, a questão não é o tamanho da sua fé, o tamanho do seu Deus é o que interessa. O que está em jogo não é o tamanho da sua fé, mas é o objeto da sua fé, é em quem você deposita a sua esperança e a sua fé. Quando nós temos fé na pessoa de Cristo e nós temos uma fé pequena, Ele pode e irá fazer grandes coisas, amém? Ele irá fazer grandes coisas, mas nós precisamos andar por fé, não depositando as nossas expectativas e a nossa esperança naquilo que nós estamos produzindo, mas naquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer grandes coisas, amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Fica de pé. Pela fé, nós andamos e nos movemos. Pela fé na pessoa de Cristo, nós podemos alcançar e experimentar e vivenciar o melhor
Mas se o melhor não vier nessa terra, saiba que o nosso Deus está preparando uma pátria superior, algo maior e melhor para a minha vida e para a tua vida. Quantos entenderam essa palavra? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que você fechasse os seus olhos nesse momento. Todos esses homens que foram citados, eles viveram por fé em algo que eles não viam, em algo que poderia acontecer no futuro. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é a realização de toda a expectativa que esses homens tinham. O sacrifício que Jesus ofereceu é maior do que o sacrifício de Abel. E é por isso que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele fala e falará eternamente. O sacrifício que Jesus ofereceu, aquilo que Jesus fez, é maior. A forma como Jesus andou nessa terra é maior, é superior como a forma que Enoque andou. Porque Enoque andou pela fé e Jesus andou literalmente com Deus, sendo Deus e não abrindo mão de Deus. Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Jesus aparelhou a igreja para a salvação dos seus filhos. Jesus é superior. O autor de Hebreus ele está querendo dizer isso. Jesus é superior a todas as expectativas. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez afligido, talvez cheio de pensamentos de desistência, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus é superior a todas as suas expectativas. As suas expectativas talvez sejam ínfimas, sejam pequenas, mas eu quero dizer para você, Jesus é maior. Jesus é maior. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria que você estivesse orando nesse momento. Uma certa feita, Jesus encontrou com um homem. E aquele homem fez um pedido a Jesus. E Jesus perguntou àquele homem: você tem fé? E aquele homem titubeou e ele disse, e ele assumiu para Jesus dizendo: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que está faltando para você, querido? Não são sinais. O que está faltando para você não são sinais. O que está faltando, na verdade, é uma fé plena e verdadeira, não de que vai dar certo, mas uma fé em Deus, que pode fazer dar certo ou que pode não dar certo, mas indiferente do resultado, Ele estará conosco. Ele é com você, Ele é com sua casa, Ele é com a sua família. Comece a orar nesse momento. Comece a pedir a Deus: Deus, ajuda-me na minha fé. Ou ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Eu quero depositar a minha esperança, o meu coração, a minha expectativa, a minha fé na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar ao